Bem-vindos. Hoje nós estamos recomeçando a leitura de um livro que nós, durante muitos anos, e se a luz permitir, anos e anos, nós vamos continuar relendo, redescobrindo, ressignificando, reincorporando, porque fazer a leitura da Torá é trazer para dentro de cada um de nós palavras que trazem quase que uma explosão de sentido quando elas conseguem unir vivências que a gente já teve durante a nossa jornada aqui na Terra e palavras, situações, imagens que trazem um sentido que faz aquela conexão que é como se estivesse abrindo um canal entre esse ser físico e a nossa alma pura. Quando a gente consegue pegar uma dessas palavras e unir esses dois mundos, quer dizer que a gente conseguiu ultrapassar o limite do físico e entrar no mundo metafísico sem que a gente perceba, porque a gente ainda está aqui. A gente está aqui se encontrando, se vendo. Mas o poder dessa palavra que faz com que crie um sentido, que é essa comunicação entre nós e a nossa alma, que cá entre nós, o nosso líder maior, o nosso chefe, o nosso comandante, quem é? A nossa alma. A gente pensa que é tudo aqui, mas na realidade é lá em cima. Então, todo esse trabalho existe para que a gente possa ter essa comunicação com esse nosso lado que é invisível e que parece que a gente não tem acesso e que parece que a gente não conhece, e por incrível que pareça, tem pessoas que nem se lembram que esse lado existe, mas aqueles que conseguem perceber e ter esse acesso estão anos-luz na sua evolução, porque já estão despertos e acordados. E nós vamos entrar num livro que fala sobre o deserto. Então, aqui vamos entrar no literal para poder fazer essa ligação. Essa ligação não acontece lá no céu, acontece dentro de nós. E eu vou então começar, como eu gosto sempre de fazer, falando sobre o literal, para que a gente possa ir se elevando e chegando mais perto de algo que tem mais sentido no nosso ser elevado do que para a realidade aqui da materialidade e do físico. Então é como se a gente estivesse sempre fazendo uma espécie de um trampolim. Vamos lembrar que a primeira porção de todos os livros sempre representa Sefirah Keter, sempre é a semente da iluminação. Vamos aqui só lembrar que normalmente quando a gente começa a fazer a leitura de um livro, a primeira porção ela está trazendo o sentido daquela faísca. Isso que eu falei para vocês, são faíscas que vêm e quando elas fazem essa explosão de sentido, a gente consegue entrar no sentido lá inicial de uma semente divina que vem com uma força que vai criar todo um caminho. Opa, tenho aqui uma borboletinha. Olha, já está ensinando a gente a fazer essa ligação, esse voo. Olha que bacana. O sentido da borboleta. Nada acontece por acaso. E a gente está entrando num livro que
significa para nós o quarto livro, que é O Mundo da Formação, a nossa formação, o deserto. Vamos ir passo a passo, porque hoje são muitos desdobramentos. Então, em primeiro lugar, eu tenho que entender que o que eu estiver absorvendo aqui hoje, eu estou criando para todas as porções que vão acontecer a partir desta leitura. Eu estou aqui recebendo a força inicial, a centelha divina da força inicial que vem da coroa. O primeiro brilho. O brilho que vai acender todos os outros brilhos. Em seguida, nós estamos falando sobre esse livro que é chamado Bamidbar. Bamidbar, que foi traduzido como números, mas quando a gente pega do hebraico, a gente está falando sobre o deserto. Que lugar é esse? E olhando para a árvore da vida e os mundos, as dimensões dos mundos, nós estamos falando sobre um livro que está tratando sobre essa dimensão, a dimensão de Yetzirah, que é onde existe. E a gente está fazendo a contagem do Homer, que representa exatamente um trabalho de andar em cada uma das sefirot. E contar uma sefira, fazer a contagem do Homer, nada mais é do que trazer a iluminação de cada uma das sefirot. Quer dizer, eu quero receber a bênção, eu quero receber a luz de cada uma dessas sefirot dentro do meu ser. E nós vamos trabalhar nas próximas semanas exatamente isso. A formação de um ser que está em caminho de iluminação. Vamos agregar onde a gente parou, antes da gente continuar. O último livro, Vaikra, o chamado Levítico, falava sobre a descrição do serviço de um sacerdote. Falava sobre um ser que precisava se manter puro para poder trazer pureza e cura para aqueles que estavam em volta dele. Vamos entender que, além disso, o Zohar traz para nós a situação de uma aceitação de um jugo dos céus. Que quando a gente faz a leitura dos evangelhos, a gente vê essa imagem desse jugo, que eu tenho que aceitar, a aceitação do jugo, a aceitação desse preceito, dessa condição, desse caminho. E em vários outros momentos a gente já colocou aqui como sendo o nosso principal exercício, que a aceitação não é simplesmente aceitar um Deus que vem e castiga, um Deus que vem e impõe alguma coisa, mas um Deus que apresenta aqui um preceito, que é uma oportunidade de eu, através de seguir as regras nesse trabalho do templo, de eu poder criar eu mesmo o meu templo. E no momento em que eu não cuido do meu templo, no momento em que ele mesmo fala ali que eu me cansei das regras, cansei desse Deus, cansei de escutá-lo, cansei de usar dos meus esforços para fazer esse local onde eu habito ser sagrado, puro, limpo. E eu, aos poucos, vou perdendo essa conexão, vou me esquecendo dessa presença divina que eu tenho todo o potencial de ter e receber e convidar, mas no momento em que eu passo a não escutar mais essa voz, Vaikra, Vaikra. Levítico é escutar, Vaikra, o chamado, que a gente já concluiu que não é o chamado de Deus, mas é o chamado da minha alma.
A partir do momento que eu não escuto mais a minha alma, resumo, eu não tenho aqui força nem vontade de aceitar o jugo. Qual é o jugo? Que eu não estou aqui à toa, que eu estou aqui a serviço da minha alma. Eu não estou aqui a serviço do corpo, eu estou aqui a serviço de um ser divino que eu sou. E aqui começa uma nova etapa de reconstrução do meu ser divino, que a cada semana eu tenho possibilidade de alcançar um pedacinho. E agora eu quero estar absolutamente preparada para receber uma semente que está sendo plantada no deserto. Será que alguma coisa cresce no deserto? O que é um deserto? O que esse deserto, o que é a presença da luz? Como eu posso aqui concluir que a luz, onde a luz está presente? É simples. Aonde existe vida. Quando a gente falou sobre pureza e impureza, nós estamos há meses falando sobre pureza e impureza. Quando existe pureza, eu tenho mais presença da luz, eu tenho um recipiente que contém mais luz. Mas para ele poder receber a pureza, o que esse recipiente fez? Ele conseguiu ir se purificando. Como? Porque ele foi trabalhando na causa e ele foi tirando o efeito da casca. Quanto mais casca, mais impureza. Quanto mais impureza, menos presença da luz, menos presença da vida. O deserto, então, é um lugar onde não tem vida. Sendo assim, o que é que eu tenho no deserto? Quem é que comanda o deserto? A força da luz ou a força das sombras? A força das sombras. O domínio das sombras no deserto. O lugar aonde existe mais escuridão. Não é à toa que em várias referências do Novo Testamento, se a gente pensa em João Batista vivia no deserto comendo gafanhotos. O que é que a gente faz lá no deserto? A tentação do nosso amado Jesus no deserto. Os 40 dias no deserto, para quê? Por quê? Porque eu preciso ir para esse lugar. Em primeiro lugar, talvez a gente poderia até pensar, eu preciso ir para um lugar onde não tem nada, para eu poder entrar dentro do meu ser e não ser distraído com nada. E a partir de poder ter o meu foco no eu poder fazer esse reencontro. É um bom pensamento. Seria uma boa conclusão. Mas mais do que isso, eu preciso, para encontrar a minha iluminação, mais do que tudo, encontrar a minha escuridão. Eu só consigo iluminar a minha escuridão se eu estiver frente a frente com ela. E nesse deserto, onde não existe o caminho feito, o meu caminho é diferente do seu, que é diferente do outro, que é diferente do outro. E unindo as 12 tribos, cada uma delas representa algo que está contido dentro de cada um de nós. A gente já sabe que cada uma das 12 tribos simbolizam e representam uma das energias do zodíaco, que são essas constelações que também não estão lá no céu, estão dentro do meu ser. Todas estão dentro do meu ser. Algumas com maior potência, outras com menor potência. Mas quando eu estou estabelecendo essa ordem dentro do acampamento,
novamente, como tudo se repete semana a semana, um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, para eu ir construindo com mais firmeza esse solo que eu estou pisando. O que sempre estava no centro do acampamento? O mexicano. O que sempre era o foco, independente do lugar de cada uma das tribos. O que era o foco de todos ao acordar, ao dormir, ao ir para a direita, ao ir para a esquerda? O que aparecia ali em primeiro lugar? O que era o centro? A presença da Shekhinah. O lugar que a Shekhinah habitava era o centro do acampamento, que tinha que estar sempre puro, sempre conectado, para que a luz, para que ela pudesse habitar. E o foco principal. Cada um tinha a sua função, cada um tinha a sua responsabilidade, mas agora veio a palavra certa. Cada um de nós saiu do Egito. Essa fase a gente já conseguiu ir em frente. Cada um de nós construiu uma relação com o seu eu divino. Fizemos isso também agora. Seguimos. Nós éramos um, a gente se separou, a gente conseguiu receber a liberdade, mas agora chega a hora de eu entender. Aceitar o jugo é aceitar a liberdade. Mas enquanto uma criança vai imaginar que aceitar a liberdade é fazer o que quer, na hora que quer, da forma que quer, sem pensar no efeito, agora eu estou formando a minha causa. Agora eu estou abraçando a minha causa. Agora eu estou formando o meu propósito. Porque agora eu estou ligando a criação, que era a Biná, o livro que a gente acabou de ler, com Malhut, que vai ser o próximo livro que a gente vai ler. A materialização vai ser no próximo livro. Agora o que eu estou fazendo? O caminho de ligação entre a minha ligação, a minha criação e a materialização da minha criação. Eu vou ter várias possibilidades e a gente vai abrir todas elas. Nós vamos ter aqui várias semanas para poder estar falando sobre elas. Hoje a gente está fazendo a semente. Essa semente que, ao colocar cada uma das tribos, cada uma delas representando uma energia diferente, todas estão juntas em um único acampamento. Todas estão juntas em volta de um centro. O que é o centro? O que é o centro da nossa vida? É o nosso coração. O dia que o nosso coração parar de bater, a gente vai para outra dimensão. E é exatamente isso. Vamos agora usar um outro exemplo. E cada um de nós aqui poderia ser um músico dentro de uma orquestra. Isso é igual à obra. Esses dois exemplos eu nem tinha realizado, mas estou agora avaliando como são verdadeiros. Quanto mais sintonia entre estes músicos e o maestro, cada um está tocando um instrumento diferente. Quanto mais sintonia, mais harmonia, melhor vai ser a música. Quanto mais sintonia entre aqueles que estão na obra, melhor vai ser o resultado.
tudo flui, mesmo diferente. Quando existe a separação, o caminho que está sendo criado nesse deserto, ele vai criando esses muros e esses obstáculos. E são as cascas que impedem a luz de se apresentar na plenitude. Essa é exatamente a formação. A contagem do Homer, ela não é uma contagem. Ela é uma bênção. Quando eu consigo fazer o exercício verdadeiramente, eu estou recebendo uma bênção, porque eu estou me curando, eu estou me autotransformando, eu estou me autocurando. A grande manifestação da luz vai acontecer quinta-feira que vem, não essa quinta, a próxima. Vai acontecer em Shavuot. Eu estou cumprindo aqui um caminho. Eu estou criando aqui um espaço. Como é que vai ser essa expansão dessa semente? Quantos novos caminhos essa semente vai criar nesse deserto? E pela força da misericórdia, vamos aqui lembrar que se existe esse vento que seca e que faz com que tudo seja um movimento, as próprias pegadas que eu der e que eu fizer nesse deserto, elas vão ser apagadas pelo tempo. Por isso, as infinitas novas oportunidades que vai se apresentar para nós, se a gente entender realmente esse universo que é estar no deserto. Essa contagem, contar as cabeças, é entender. Com esses dois exemplozinhos, se eu não me abrir a aceitar essa liberdade, essa responsabilidade, o meu acampamento vai ficar reduzido. O meu acampamento não vai atingir o maior potencial que ele poderia receber e alcançar. Eu gostaria de povoar o meu deserto, criar o melhor acampamento, o acampamento mais iluminado, um acampamento que se tornasse essa Jerusalém sagrada. Porque se a gente está falando de dimensão energética, toda essa caminhada que a gente vai fazer durante os 40 anos no deserto é para chegar nesse ponto, que é uma dimensão energética que existe dentro de nós. Eu não quero, eu falo por mim, eu não quero olhar para trás e pensar que eu perdi o tempo, que o meu tempo ficou estacionado. Ainda mais quem estuda a Cabala. Quem estuda a Cabala sabe. Nós não queremos perder tempo. Eu tenho certeza que quem está aqui comigo agora está refletindo, está pensando, está crescendo, está expandindo. O nosso acampamento vai estar completo. Obrigada pela presença de vocês. Quem está assistindo parte aqui dessa aula, eu vou pedir que deixe o seu like aqui no canal, que participe do acendimento das velas, toda sexta-feira no YouTube, se inscreva no canal. Ainda falta uma semana de contagem do Homer no Stories do Instagram, ainda dá para trabalhar, compartilhe o link. Se você gosta dessas palavras, dessa frequência, vamos seguir juntos, que a gente possa ter um longo caminho para criar esse acampamento divino num deserto que vai manifestar a vida. A cada ano que esse deserto possa encontrar mais caminhos e mais manifestação da vida. Obrigada.